Depois você põe. O meu iPad também só para ficar tendo retorno da imagem. Eu vou acompanhar aqui. O nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ é show. Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei. Este é o programa Fórum de Ideias, um programa todinho para o progresso do nosso país. E hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, um homem empreendedor, expert em negócios. Vocês vão ter uma aula de negócios, de vida, e um homem de Deus. Mas antes de eu apresentar, eu vou dar um tempo, o Ricardo vai falar coisinhas e vocês vão chamar amigos, parentes, vocês que estão aí também sentadinhos no sofá e que estão sem força, não sabem o que fazer da vida. Hoje vocês vão saber o que fazer da vida. E aí vamos ao vivo e roteando de Goiânia, Goiás para todo o Brasil e o mundo. E agora quem vai falar com vocês é o meu filho, Ricardo Melo. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês diretamente da Rádio XYZ de Goiânia, Goiás para todo o Brasil. E nós estamos onde? Nós estamos simplesmente no polo econômico do nosso estado de Goiás e do Brasil, que é a região da 44. Aqui Você sabia uma informação interessante a todos que nos acompanham? Norte, Sul, Leste, Oeste? Aqui, se nós fôssemos colocar em PIB, seria o 6º PIB do estado. Meus amores. E nós da XYZ estamos aqui. Gente, lembrando que este programa, Fórum de Ideias, é uma das contrapartidas sociais da Rádio XYZ em detrimento da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, do governo federal, viabilizado pelo governo do estado, pela Secult Goiás, tá certo? E lembrando você, a gente está com pouco tempo, minha mãe, porque nós estamos aqui com... Gente, olha só, um dos maiores empresários da nossa cidade. O homem realmente entende do assunto e você sabe como a agenda é corrida. Mas vai mandando perguntas. Se der tempo, a gente responde, mas a conversa vai ser boa. Pelo aplicativo, sites parceiros e também pelo Facebook, Instagram, WhatsApp oficial, todas as plataformas nós estamos ao vivo. Obrigado. Minha mãe, é sempre uma honra estar com você nessa mesa. Ok, meu filho. Ricardo, eu gostaria, eu já até falei, né, dele, Sandro Muniz. Mas eu quero que o Ricardo fale um pouco. O que é que você pensa e o que você fala sobre este nosso querido amigo, este homem de negócios? Gente, olha só, nós vamos passar a palavra aqui. O Sandro, ele é um expert em negócios, mas principalmente para vocês entenderem, um homem de Deus, que carrega Deus em todos os seus atos, e isso é algo lindo. Além de ter um grande conhecimento em business, em negócios, ele é um empresário extremamente bem-sucedido no ramo alimentício, com as marcas Dom Goiano e Murano, tá certo? Que vocês sabem, aqui no nosso estado de Goiás, são referência no setor, né? Mostrando qualidade e dedicação ao cliente, e eu acho isso fantástico. Eu sou um consumidor Dom Goiano aqui na 44 e sou um consumidor Murano, e eu posso dizer isso. Mas eu quero que vocês conversem agora com o Sandro Muniz. Como vai, meu amigo? Nossa, que honra enorme estar aqui e receber todos esses elogios, eu fico lisonjeado. Merecidos. Porque, na verdade, a admiração ela é da minha parte para com vocês, né? Eu sei do coração enorme da Márcia e do Ricardo, e fazem parte da minha trajetória, da minha vida. Eu fico muito agradecido por me receber, por me dar essa oportunidade de falar sobre Deus, sobre negócios e também, né, sobre empreendedorismo de forma geral. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. E, Sandro, para quem nos acompanha, eu gostaria que você fizesse um resumo, para começar, um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. O homem Sandro Muniz, onde nasceu, você já esteve conosco, mas já faz algum tempo, então com certeza muita gente nova entrou, muita gente nos acompanha. Gente, podem mandar pergunta, vai ter pergunta?
Vai dar tempo? Não Se sei você se vai falar dar assim, tempo. tô precisando ir embora. Bom, então vocês podem mandar pergunta para o WhatsApp e a gente vai tentar atender. E vamos passar daqui a pouquinho a audiência para mandar beijo para vocês, tá bom? Vamos nos acompanhando. Então, Sandro, fala um pouquinho para o nosso público, para ele, quem não te conhece, conhecer um pouquinho do Sandro. O Sandro nasceu onde, filho de quem, como é que é a sua história de vida, sua vida atual, para o pessoal saber quem é o homem Sandro Muniz. Bem, eu sou casado com a mulher mais bonita do universo, gente do céu. Verdade. Mulher que, quando entra no ambiente, a concorrência fica enciumada mesmo, sabe? Que ela chama todas as atenções. Sou esposo da Amanda, pai de 2 flechas. Homens de Deus já tão novos, dá para perceber isso, e flechas do Senhor. Meus filhos, que são meu maior tesouro, o Matias, o meu filho mais velho com 4 aninhos, e o Tadeu, meu filho mais novo, com 3 aninhos. Então, se eu vou falar de mim, primeiro eu vou falar das minhas credenciais maiores, que eu sou um homem de família, casado, pai de 2 meninos lindos, sou servo do maior dos maiores, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo de Nazaré. E atualmente eu tenho a honra, né, de ser empreendedor no Brasil. Somos todos muito guerreiros. Não é fácil empreender no Brasil, então eu, graças a Deus, sou sócio da marca Murano, sócio fundador da marca Murano, e sou sócio fundador da marca Dom Goiano Restaurante. As 2 marcas juntos já somam 8 restaurantes na cidade, né? São 6 aqui em Goiânia, um em Aparecida de Goiânia e um em Trindade. Fazendo merchan aqui, né? Você pode encontrar nossas marcas facilmente no Cidade Jardim, Shopping Cidade Jardim, no Shopping Cerrado, no Buriti Shopping, no Arca Park em Trindade, no Orion Business. Esses são os restaurantes da marca Murano, e estamos abrindo um novo restaurante agora, no dia 1º de outubro, no QS Marista. Olha só, Marista. Que bacana. Muito legal, muito legal. Murano Prêmio vai ter uma pegada um pouco diferente. Gourmet, super gourmet, são 3. Nós vamos ter um cardápio super diversificado entre café da manhã, almoço e jantar. Um almoço de 3 tempos, com entrada, prato principal e sobremesa. Você está muito convidada já estou. Na verdade, vocês vão fazer o teste de cardápio, então vamos abrir para vocês antes. Adorei. E o jantar à la carte de alto nível, com harmonização, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a marca Dom Goiano, que está presente aqui na região da 44, dentro do Mega Moda Hotel e no Mega Moda Park Shopping. O Murano, ele está mais espalhado na cidade, mas a primeira marca nossa, a percussora de todo, foi a marca Dom Goiano. Então, eu estou aqui do ladinho de vocês há muito tempo, né? Verdade. A gente é vizinho há muito tempo. A marca Dom Goiano também tem um buffet. Então, se você precisa de uma festa no seu corporativo, na sua empresa, enfim, a gente tem um buffet chamado Dom Goiano Empório. E no grupo todo, graças a Deus, hoje nós temos também uma empresa de gestão condominial que pertence a um sócio, que é o meu sócio família, né? É o pai da minha esposa, então eu tenho muita certeza que meu casamento é de sucesso, porque meu sócio é pai da minha esposa, então meu sogro é meu sócio da marca Murano, o nome dele é Elimar Caetano, é uma referência para mim. Talvez a maior referência empreendedora que eu tenho hoje seja o meu próprio sócio, é um orgulho muito grande. E ele tem uma empresa de gestão condominial, e nós temos juntos também com o meu cunhado que também é sócio nosso em um restaurante, e também é sócio nosso numa SPE, que é o Elimar Júnior. Então nós somos assim a tripla dinâmica, né? A tripla dinâmica. Deus tem nos dado graça, sabe, Márcia? Eu venho de uma família que no início da minha vida teve uma prosperidade financeira muito grande, e depois, quando eu ainda era criança, ainda tinha tenridade, meu pai, ele passou por uma luta financeira enorme, né? E aí nós começamos a sentir essa perda na infância. Então, graças a Deus nunca nos faltou nada, mas não teve um início com herança, com aquele pontapé. Não teve isso. Cada situação que nós fomos acometidos foi por conquista mesmo e graça do Senhor. Então, assim, eu vim de uma trajetória profissional intensa, né? Eu tive alguns negócios que não deram certo, então
Eu ainda tive esse passado aí, eu já tive uma emissora de rádio comunitária, não sei se cheguei a falar isso outra vez. Tive uma emissora de rádio comunitária também, nós dependíamos de outorga provisória para funcionamento, então tive esse início de vida, foi meu primeiro negócio. Que legal. E foi uma bênção, mas a outorga era provisória, então quando ela cessou a gente não queria ficar pirata e a gente acabou abrindo mão, vendendo o equipamento para uma emissora que já tinha outorga permanente na época. Depois disso tive empresa no ramo de cosméticos e foi uma grande experiência. Cosméticos é um negócio muito bacana, movimenta um valor astronômico no mercado nacional e internacional. Então eu tive uma distribuidora de cosméticos, um centro técnico, fui gerente, quando a gente entendeu que não era mais viável, fui gerente de uma empresa de high-end, tecnologia de audiovisual, e aí depois eu fui para o Groupon, onde eu me tornei executivo. O Groupon foi uma grande escola, né? Não sei se vocês lembram do Groupon. Lembro. Quem está em casa deve lembrar. Comprava lá os cupons de desconto, né? E usufruíam. Uma empresa gigantesca. Chegou a estar em 49 países. Aqui no Brasil chegou a ter 1.000 funcionários. Meu Deus. O sistema de cupom no mundo todo teve um boom e depois ele teve um período de declínio, né? E aí o Groupon, quando ele começou a declinar, eu saí do projeto Groupon e voltei para a Rocket Internet, que é uma incubadora de várias startups, e iniciei um projeto chamado Hello Food, que mais tarde se transformou no iFood. Nossa. O iFood adquiriu as cotas Hello Food e aí se tornou o iFood que a gente conhece hoje. Eu estava lá nos primeiros anos ali. O iFood foi crescendo, comprou as concorrentes, a Hello Food era uma concorrente viável, o iFood comprou e levou a gente para participar da expansão. E graças a Deus eu cresci bastante no iFood, pude implantar o iFood. Você pede iFood às vezes lá na sua casa? Quem não, né? Vocês me pagam um café, eu que trouxe o iFood para cá. Inclusive eu pago a assinatura do iFood. O Ricardo já até é sócio. Paga assinatura. Eu estive na implantação desse sistema de delivery online em Maringá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, até que eu abri o primeiro restaurante em 2016, o Dom Goiano Restaurante. E aí foi indo, um restaurante por ano. Então nós temos 8 anos, 8 restaurantes, graças a Deus. Como que foi tão intenso isso daí? Porque uma coisa que eu quero perguntar, porque você como servo de Deus, você como empreendedor, você foi para duas coisas que eu posso dizer que empreender hoje é salvar vidas, né? Porque um funcionário é uma família. Nossa, e muitas vezes você tira aquela família inteira de uma situação, né, de pobreza ou até de risco. Então eu falo que o empreender é exercer uma função sagrada na terra, né? E você também lida com alimento, que é outro bem sagrado, né? Você acha que tudo isso está conectado com um crescimento tão rápido? Porque um restaurante por ano é rápido, é muito rápido. No nosso país. No mundo, né? Posso dizer que o crescimento, né, ele primeiro vem da sua determinação em ser resiliente. Como no casamento, Márcia, a gente não casa pelas qualidades que a pessoa tem, mas pelos defeitos que a gente consegue suportar. Exatamente. E como empreendedor, você não empreende só pelos louros das suas vitórias, mas também pelo quanto de luta você é capaz de suportar ali no dia a dia. Obviamente, Ricardo, que eu tenho que agradecer a Deus, porque assim, logo nas nossas primeiras expansões, Deus nos deu uma estratégia. Semelhantemente ao que o Afrânio trouxe para o Coco Bambu, né, que foi um marco na gestão de restaurantes na cidade, nós temos sócios em negócio, são sócios operadores que têm cotas significantes do negócio e são grandes parceiros nossos. Então, nós temos, por exemplo, em Trindade eu tenho um sócio chamado Rodrigo, ele toca a operação lá, é a cara dele, ele é o dono do negócio. No Shopping Encerrado eu tenho o Gabriel Ferron, perdão, pessoal, eu tinha colocado aqui. O empresário é assim, 24 horas por dia, meus amigos. Não para, né? Então, no Shopping Encerrado eu tenho o Gabriel Ferron, forte, uma pessoa forte de gestão. No Buriti Shopping eu tenho o Paulo Ferron, que é irmão do Gabriel, mas é sócio em outra loja nossa. E aí, no Cidade Jardim, eu tenho o Silvandro, que também é um grande operador. A estratégia de crescimento, Ricardo, ela veio também na estratégia de se aliar a pessoas fortes, a pessoas que são importantes, pessoas que são da nossa confiança, e aí o negócio começou a ter mais capilaridade, sem a necessidade
da gente estar 100% em todos os negócios. Uhum. Seria impossível. Então essas pessoas, elas dão aquele famoso olho do dono. Bacana. Entendeu? Que faz falta no negócio. Então a gente nunca está totalmente ausente do negócio, porque a gente tem um representante de peso no negócio o tempo todo. E são pessoas que estão crescendo. São pessoas que estão crescendo não só financeiramente, mas também crescem na parte de desenvolvimento pessoal e etc. Bacana. Daí, abaixo, né, na estrutura abaixo, a gente consegue confiar mais e delegar melhor os nossos processos para absolver as demandas do empreendedorismo. São muitas demandas, Uhum. né? São muitas demandas. Mas, graças a Deus, essa é uma estratégia vitoriosa. Por isso, talvez, o crescimento tão rápido, né? Você perder o egoísmo do ganho sozinho e conseguir ganhar conjunto, né? Tem aquele velho provérbio chinês, né, que todo mundo sabe, que sozinho você anda mais rápido, mas em coletivo você anda mais longe. Né? Então, a gente sabe disso, e de alguma forma isso vem contribuindo para o negócio. E uma coisa interessante é assim, nós temos alguns desafios no negócio, mas o primeiro desafio é que nenhum sócio contribui exatamente da mesma forma do outro. A gente se complementa. Então, por exemplo, o Elimar Caetano, que é o meu sócio na marca Murano, e é sócio comigo, né? Então ele é conjunto comigo. Ele tem uma habilidade incrível de estratégia e negociação, extremamente visão financeira, um cara que consegue enxergar o número, com pouca informação ele consegue enxergar o número além e ver muita oportunidade no negócio. Bacana. E eu já sou aquele cara mais de know-how. Então eu conheço mais de alimentação, conheço um pouco mais de cardápio, de repente sou mais o cara que põe a touquinha e entra dentro da cozinha. Então quando você tem habilidades diferentes, o negócio ele consegue se completar e aí ele ganha uma escala mais rapidamente. Você consegue... ele ser contributivo na minha área é uma coisa, mas ele confia muito em mim na minha área, na área que eu tenho habilidade. E eu sou contributivo na área dele, mas confio muito na área em que ele tem habilidade. Então, esse tipo de situação, ela tem que ser moldada lá no namoro, quando a gente estava falando do negócio. Lá na corte. Então, se você vai montar um negócio, eu vou te dizer que é da mesma forma, né? Você tem que entender qual é a sua habilidade, qual é a habilidade das pessoas que vão estar com você e formar isso numa engrenagem de contribuição, e aí o negócio ganha corpo mais rápido. Legal. Rapaz, Interessantíssimo. Não, mas- É uma aula, eu gosto, eu fico aqui só aprendendo. mas é uma aula, até porque a gente vive hoje, nosso país, eu falo que ele sobrevive, independente de quais governos passem por cá, mas por esse olhar empreendedor, que o nosso povo ele é muito empreendedor. Exato. Só que você falou uma palavra, minha mãe, posso mandar essa? Sim, claro. Que me tocou, que é a questão da resiliência, né? Muitas vezes as pessoas elas começam e terminam negócios, né? E você, como homem de Deus, fala muito sobre isso, sobre resiliência e consistência, né? Exato. Olha, eu quebrei aqui, continuei, fiz ali e tô aqui, né? Isso é uma característica que você diria que é essencial para o empreendedor. O que você poderia dizer para quem está começando, o santo lá de trás, que quebrou o primeiro negócio, teve a primeira está situação, como a maioria, né, e das agora, pessoas. né? Ricardo, olha só. Quando eu comecei o Dom Goiano, a minha esposa, ela desenhou a marca junto comigo. E aí eu vou contar algumas coisas assim que a gente passou na época, né? Eu era um executivo muito bem pago. E vivia no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tenho, no meu último ano de CLT, tinha uns prêmios assim que a gente ganhava, e em 12 meses eu ganhei 8 prêmios de melhor do ano. Então eu ficava, né, envaidecido com isso. E aí o restaurante ensinou que vaidade não tem muito lugar, não. A vaidade vai ficando, você não tem... E a minha esposa, ela foi criada como uma princesa, né? Meu sogro, ele sempre teve um zelo muito grande com a família e sempre cuidou muito bem. E quando a Amanda chegou pro negócio, ela me ensinou muito a ser resiliente, porque da onde eu não esperava que saísse uma resiliência tão grande, veio uma resiliência. A Amanda conseguia ficar de noite, até de madrugada, comigo atrás do balcão, contando moedinha, fechando caixa, separando boleto. No outro dia de manhã, a gente percebia que o restaurante não ia performar bem, ela era a primeira a pegar os flyers e ir na rua panfletar, e de pessoa a pessoa, ficava na porta do restaurante chamando as pessoas para entrar. Aí eu também fazia isso, e aí isso era contagiante. E aí eu posso te dizer,
não é uma coisa importante para o empreendedorismo, a resiliência. Ela é sine qua non. Ela é essencial. Se você não tem resiliência no trânsito, com a família, no casamento, com seus filhos, com seus pais, com seu bolso, se você não tem resiliência com nãos que te dão, se você não tem resiliência com porta fechada, se você não tem resiliência com crises, não empreenda. Estude. Fique onde está. Fica onde você está, vai para uma área segura. De repente o concurso público é para você, de repente a área privada é para você, mas o empreendedor, ele respira de resiliência. Sabe quantas vezes a gente engole um sapo? 70 vezes 7. Por dia. Então, se você não está disposto a ouvir o que você não quer, não seja empreendedor. Verdade, concordo plenamente. E você acha, Sandro, eu tá até chegando perguntas aqui, eu sei que você tem um prazo, né? Mas eu acho que... Eu também recebi aqui uma lista, gente, só uma mandou 15. Eu falei, gente, quem é Edson, querido? Edson, não é... Não vou poder. Mas olha só, eu acho que a gente tem um tempinho... Gente, mas não é curso não, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos alternar, porque eu acho, inclusive, Sandro, já quero deixar ao vivo aqui a solicitação para, talvez, eu sei que isso é muito corrido, mas ter uma vinda para falar com o nosso público sobre negócios, sobre Deus, sobre estilo de vida. Eu acho que você pode ter um quadro para vir, porque tem muita gente falando, muita gente mandando, mas vamos responder uma, minha mãe, e a gente volta aqui. Ricardo, é tantas que eu tenho aqui. Olha aqui, ó, gente, o WhatsApp aqui da rádio, dos nossos parceiros, da Rádio XYZ, todos mandando. E hoje, excepcionalmente, nós não temos obrigado. tempo. Olha só para você ver a quantidade de números que os nossos links parceiros mandando. Gente, obrigado por tudo, que Deus abençoe. Mas vamos fazer aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Vê só dos... Meu Deus, peraí. Calma. Eu já vou mandar um abraço para todo mundo que participou também, que tem suas dúvidas, deixar... Eu não sou tanto de mídias sociais, sabe? Eu confesso para você que quem coordena é minha esposa. Mas pode mandar também, se não tiver tempo de responder, quiser mandar no Instagram, depois eu respondo. Ou aqui na rádio, depois se vocês quiserem mandar. Depois eu vou passar o link para você seguir. Seria muito importante. Pena que o nosso querido amigo e esse homem tão capacitado pudesse ter aqui um podcast social para ensinar empreendedorismo para vocês. Porque não pensem vocês que vocês têm que nascer sabendo, ou com um dom, nasci. Não, dá para aprender. Tem muita maneira de se aprender, e até quem tem o dom, quem sempre, como meu filho Ricardo, que vendia as coisas na feira, vendia para os parentes, era desse jeito. Mas nem todos são assim. Mas mesmo uma pessoa mais tímida, mais pacata, ela consegue se ela quiser, né? Claro. Antes de responder, só completando isso, eu sou tão de acordo com isso que você estava falando, Márcia, que eu acho o seguinte, que o empreendedorismo, ele é uma atitude. Empreender é um estilo de vida. Tem gente que pensa, não, mas não tem capital para empreender. Não, começa a viver empreendedorismo, começa a ter atitudes empreendedoras no seu dia a dia. Por exemplo, o empreendedor, o que o empreendedor não pode ser? Legalista. Pode ser legalista, você não pode fazer conta de palito, não. Você tem que fazer muita conta, entender o processo, o payback, o plano de negócios, o investimento, o capital, de dinheiro, mas muito mais saber que você não tem um limite de horas, que você não tem que fazer conta de pequenos processos. Eu não sei se eu consigo ser específico, eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente gasta um tempão economizando palito de dente. Às vezes a gente faz uma conta tão grande, fazendo conta de horas extras no lugar que a gente trabalha. Se você é uma dessas pessoas que está fazendo muita continha de minuto, quando você for empreendedor, você vai sofrer demais. Porque você tem que ter um nível de entrega muito alto. Você tem que estar muito sólido, que muito mais que o tempo é a qualidade do tempo. Então, eu por exemplo, posso dizer para você, às vezes é normal eu não ficar um dia em casa em 40, 50 dias, um dia inteiro em casa.
Mas todos os minutos que eu estou em casa, eu tenho atitude empreendedora com a minha esposa, empreendedora com os meus filhos. Então, eu entrego muito para eles, eu entrego uma qualidade de tempo muito boa para eles, o que eu tenho certeza que isso não me deixa ser ausente, mesmo estando o tempo todo trabalhando. Bacana. Aí você é empregado. Aí você é CLT. Eu fui CLT muito tempo, inclusive eu fui misto, né? Um CLT e empreendedor, e viver do empreendedorismo muito tempo. E aí eu chegava no meu negócio, eu era empreendedor, eu chegava no iFood, onde eu era executivo, e eu era empreendedor. Eu pensava como empreendedor, eu brigava pelo negócio, eu queria que o negócio desse certo, eu queria roubar os leads do concorrente, eu queria entregar para o meu chefe, eu pensava no iFood como sendo meu. Inclusive, até recentemente, quando alguém falava do iFood, eu queria responder, eu ia defender. Não, você está falando, não é verdade. iFood não dá dinheiro. Peraí, você está fazendo do jeito errado, deixa eu te ensinar aqui, vem cá. Como se eu fosse executivo ainda, estivesse ensinando o cara a imputar um cardápio online, fazer a estratégia de venda. Porque o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. Então, se você é tímido, tudo bem, você supera. Se você não é líder, tudo bem, você aprende a ser. Se você não tem um controle financeiro, tudo bem, a gente planilha você, a gente mune você de informações em que você se torne um melhor gestor financeiro das suas finanças. Então, assim, o processo bem escrito, ele é adaptável, mas a mentalidade é uma questão de querer. Só tem que querer muito ser empreendedor. E aí adquirir uma mentalidade empreendedora mesmo antes de ter a própria marca, o próprio negócio. Por aí vai. Tem que aguentar a dor, né? Porque não é tão estável. Nossa, você tem que saber. Meu povo, você quer empreender, você tem que aprender a se jogar ao mar dentro de um barco. A vela. Sempre virou uma vela. Isso. Vamos nos focar e nos inspirar. Vamos empreender. Eu vou passar, então, uma pergunta, que o tempo é curto, depois nós vamos para a audiência. Você pode até ir colocando, viu, pessoal da... Vamos lá. Vamos, então, responder a pergunta de José Ricardo, de Alphaville, Barueri, São Paulo. Essa escolhida, viu, gente? Então, vocês perdoam aí. Sandro, em tempos de crise econômica, quais são suas recomendações para manter um negócio saudável? Eu quero aprender também. Quais as medidas preventivas? Gente, isso aqui é a pergunta que todos nós faríamos. Quais medidas preventivas e reativas que você sugere? Estou em crise. São Paulo realmente é um lugar que é difícil. E quase depressivo. Não consigo ver saída. Quase falindo. Beijo para você, meu querido. Mas olha, querido José Ricardo, nós vamos orar por você também, viu? Mas o Sandro vai tentar aí te ajudar. Bom, preventivamente, posso te falar algo que é bíblico. A maior crise registrada por um administrador foi a crise que José estava envolvido. Ele revela um sonho de Faraó, em que daí teria 3 anos e meio de crise, 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de crise. Já era economia. Economia. Né? O cara estava preso. Então, ele estava vendo uma crise, revelando para o Faraó: olha, estou numa crise, estou preso, eu vim aqui revelar seu sonho, mas eu ainda não sou nada. Mas eu posso prever que você vai ter 3 anos e meio de um tempo de prosperidade e depois 3 anos e meio de um tempo ruim. E Faraó fez a mesma pergunta que o José fez. E aí? O que eu faço? O que eu posso fazer para evitar o sofrimento? Então, a primeira questão é: saiba que a vida são ciclos. Não existe nada permanente, exceto o amor de Deus. Então, você pode estar numa boa agora e sua crise está te aguardando ali na frente. Uma coisa eu posso te dizer: quando eu assumi ser empreendedor, o Brasil estava passando por uma gravíssima crise política em 2016, que foi quando a Dilma foi impeachmentada e o Temer assumiu provisoriamente, e a primeira medida populista que ele fez foi liberar o FGTS. Então a mão de obra se tornou escassa no período, porque todo mundo conseguiu sacar o FGTS e ficou mais moroso para arranjar emprego, e a gente começou a ter uma escassez de mão de obra. Aí superamos a crise, e foi uma bênção, superamos a crise. A gente sabia que a outra crise viria, não sabia quando. Não é verdade? É verdade. Aí veio tudo que veio. Em 2020, pandemia, grave crise. No meu segmento, então, de alimentação, hotelaria,
Nossa, a gente sofreu horrores, bares e restaurantes sofreram horrores. Primeiro a fechar e os últimos a reabrir. Sim. E quando reabriu com restrições terríveis, que era quase que melhor como se tivesse fechado. Uhum. Então veio uma crise. Aí nós viemos um tempo de bonança. E agora nós estamos entrando numa nova crise. Então assim, você observa que a vida é um ciclo. A primeira coisa que eu posso te dizer, como José disse para o faraó: empresa rica e dono pobre, faça reservas, faça reservas. Evite o endividamento desnecessário, só faça aporte à medida em que você tiver a demanda, não aporte antes da demanda. Uhum. Primeiro ache o cliente, depois ofereça o produto. Encontre a necessidade do mercado e bole um produto para suprir aquela necessidade. Uhum. Nenhum bom produto veio da desnecessidade. O bom produto veio da necessidade. Certo. Então, a necessidade de se comunicar traz um WhatsApp da vida. A necessidade de criar conteúdo online, já que o mundo é online. Então, vem aí as plataformas, né, de inteligência artificial, vem o Canva da vida, que agora vale bilhões. Então, são as necessidades que vão gerando os produtos. Descubra a necessidade que você quer sanar. No seu local, eu quero montar uma loja de roupa, mas peraí, tem uma necessidade? O mercado está pedindo por isso? Tem um público que vai comprar de você? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? José falou para o faraó assim: olha, você vai fazer reservas em celeiros grandes, você vai fazer reserva de alimentos grandes. Quando vier a pobreza, você não vai ter só para você. Uhum. Você vai ter para você e para continuar ganhando dinheiro. Você vai vender essa comida. As pessoas vão pagar ouro em feijão, ouro em trigo. E foi isso que aconteceu. Agora você está na crise, você não fez reservas, você não se planejou antes. O que você faz? A primeira questão é: o quanto a crise te machucou? Uhum. Porque desistir nunca é um caminho viável. Não desista, não desista, não desista. José, não desista. Você que está ouvindo a gente, não desista, não desista. Eu conheço gente preguiçosa que venceu, gente fraca que venceu, eu conheço gente problemática que venceu, temperamental que venceu, mas eu não conheço um desistente que venceu. Uhum. O desistente não vence. Então, o primeiro recado que eu queria deixar é que se você está em crise, não desista. Se você está cansado, não desista. Descanse, mas não desista. É uma frase da minha esposa para mim. Às vezes eu estou tão cansado que eu falo para ela: acho que não vou dar conta. Ela fala: não, peraí, descansa, você só está cansado. Dorme aqui um pouquinho, descansa um pouquinho, daqui a pouco você vai estar descansado, você só está cansado. Agora, o seu negócio morreu, você endividou, você não fatura mais, você já está há um ano acumulando dívidas e ela está se transformando numa bola de neve, repense. Mas não é que você vai desistir, você vai repensar o trajeto do seu negócio. Uhum. A Bíblia tem um recado muito claro com isso. Davi tem um filho com Betseba, a esposa de Urias, e aí, como castigo de Deus, o filho morre. O filho adoece, fortemente adoece. E aí Davi, enquanto o menino estava ali acamado e tudo, Davi, ele chora, ele fala: Deus, me perdoa, poupa a vida dele, eu não quero mais. Aí Davi começa a se lamentar. Aí o menino morre. Davi levanta, sacode poeira, troca de roupa, toma banho, tá tudo na Bíblia isso daí. Depois você vai procurar lá e ler. Aí ele troca de roupa, levanta, vai para o templo adorar a Deus. Aí a mulher, a Betseba e os demais falam: mas espera aí, Davi, o menino estava aí para morrer, doente, você estava lá chorando e lamentando, agora que ele morreu de fato, você não vai se entristecer porque ele morreu? Uhum. Ele falou: não, passou. Eu não vou viver do luto. Eu vou querer o novo de Deus. E aí ele vai buscar o novo de Deus. Então, não abane um defunto. Reconheça quando o projeto precisa ser repensado na raiz. Se você ficar insistindo no projeto falido e colocando dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, o seu buraco vai se estender. Aí eu vou te dar um exemplo agora dos nossos dias. Todas as grandes... Vamos pegar a Lamborghini de exemplo. O projeto trator tinha morrido. Não dava mais certo. O trator não vendia. Ele descobriu que tinha uma carência de carro esportivo e foi fazer carro esportivo. Olha, se você pegar o KFC, eu esqueci o nome do empreendedor do KFC, aos 74 anos de idade, ele inventou o frango. Sanders, né? Coronel Sanders. Ele inventou o frango frito aos 74.
é a maior rede de fast food de frango frito do mundo. Inspirador. Então, assim, às vezes você tem que mudar totalmente o ramo do seu negócio. Eu não gosto de dar esse conselho facilmente, mas se você precisa dar um cavalo de pau no seu negócio, um giro de 360, não desista, não deixe de ser empreendedor, mas às vezes você precisa parar de abanar um defunto que já morreu. Sabe qual foi o filho que Deus deu para Davi vindo do ventre de Betseba? Salomão. Então, às vezes você para de abanar o defunto que Deus tem um Salomão para sua vida. Deus tem um filho que vai ser o filho mais rico e mais sábio de toda a história. Meu Deus, olha só. Maravilhoso. Gente, fantástico. Eu quero. Isso daqui é uma aula, viu? Produção, já Isso faz aí um vai corte, pro já corte, posta. né? Mas uma coisa que é interessante, acho que é José Ricardo, né? Meu xará, deixa eu ver seu nome aí. Peraí, Que você deu uma dica muito fantástica, que é, primeiro, sempre seguir em frente, mas também, José. às vezes, se você mora em Alphaville, acho que você tem, né? Aí o custo de vida é alto. E às vezes né? a pessoa também, como se diz, Alphaville é um bairro, é um condomínio muito rico, mas às vezes a pessoa, até para manter aquela vida rica, ela tem um custo e ela se desespera quando as coisas começam a ir mal, né? Eu tenho um amigo, que é o Robson, do Shopping nos Cosméticos, aqui no Centro-Oeste. Ele é um cara... É difícil achar alguém que não gosta dele, sabe? E uma vez na crise, né, saindo ali da pandemia, a gente tomou um café lá no escritório do Shopping nos Cosméticos, conversando. Ele é um cara que eu aprendo muito com ele. Ele falou para mim assim: Sandro, nosso segredo é o seguinte: a empresa está rica e o dono está pobre, é manter o custo de vida pessoal baixo. Esperar a empresa estar em voo de cruzeiro, para isso ia aumentando um pouquinho seu custo de vida. Que, de fato, você não pode ser um tumor no seu negócio. Você não pode ser tão pesado no seu negócio que ele não consiga se ver livre de você. Você começa a ser a trava que o negócio não pode ter. Você vai montar um negócio, pensa nisso. Você não pode ser um tumor no seu negócio. Você tem que ser um órgão vital, mas não um tumor. O que é o tumor? É tão pesado, vai corroendo, vai pegando toda a grana que tem, vai sugando tudo que o negócio dá de resultado. Você vai acaba sugando. destruindo, né? Aí O seu tumor negócio acaba nunca matando. ele nunca tem um ponto a receber saudável, ele nunca tem um capital saudável, ele nunca tem um estoque saudável. Você não pode ser um tumor para o seu negócio. Repensa o quanto você precisa retirar desse negócio. Tem negócio que nem nasceu, e o empreendedor está lá sugando dele. Nem tem faturamento e o empreendedor já está dependendo dele. Então, assim, Isso é difícil. no seu plano de negócio, faça o seu plano de negócio e se coloque num prolabore de quanto o negócio consegue arcar com você. Se você precisa de 10 mil para sobreviver e o seu negócio só consegue te pagar 3, então você vai ter que completar os outros 7 fora do negócio. Esse negócio não vai conseguir te pagar. Agora, se você precisa de 3 e o negócio consegue te remunerar 10, se remunere 5. Faça uma reserva com o demais. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Vocês já leram? Já ouvi falar, muito bom para Eu negócios. acho que todo mundo, antes de empreender ou empreendendo, deve em algum momento ler esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele ensina 7 princípios de prosperidade do homem mais rico da Babilônia. Então é um livro de contos, você vai entendendo ali o processo da riqueza. E o processo da riqueza é sempre a lei número 1 de qualquer livro de empreendedorismo e finanças que você for ler. Gaste menos do que você ganha. Primeiro ponto. Exato. Segundo ponto, esse valor sobrando tem que gerar novo valor sozinho. Então, o que sobra, ele tem que render algo. Ah, mas ele não sobra. Então, faça sobrar primeiro. Aporte primeiro numa poupança. Estou dizendo poupança, mas assim, posso falar CDB, CDIs, seja Qualquer o que for, põe algo para... Se pague primeiro. Se você ganha 10, na verdade, você ganha 8. Esses 2, antes de começar a fazer conta com eles, já coloque ele na balança. Na verdade, deixa eu corrigir isso. Deixa eu corrigir gravemente. Se você ganha 10, 1.000 não é seu. É o seu dízimo. Eu sou dizimista. Sou dizimista também. fiel. Sim, O dízimo mudou minha vida e quem me ensinou a dizimar foi um pastor amigo meu, pastor Carlos, e minha esposa. O interessante do dízimo é que a gente começa dizimando e no fim a gente tem muito a dar. Não, Depois passou a ofertar, Aí né? já é oferta. E, gente, é um segredo. Márcia, eu sou o maior exemplo de dízimo que eu conheço. Eu sou o maior exemplo de dízimo que eu conheço.
Então, se você tinha 10, você tem 9, porque 1 não é seu. 2 é para você fazer render. Então, você só tem 7. Desses 7, aí você faz sua divisão. Quanto é moradia, transporte, lazer, alimento, escola, né, aprendizado novo, conhecimento. Então, aí você vai fazer sua divisão com os outros 7. Mas, pelo menos 30% que você ganha. Ah, mas eu só ganho 1.500. Repense 2 coisas. Se você ganha 1.500, você está ganhando pouco. Então, você tem que começar a pensar numa segunda renda. O que você está fazendo com o seu tempo? Corre atrás. Porque o Brasil de hoje é um Brasil que desvaloriza 2% do real por mês. O real de um mês atrás vale 2% hoje. Então, se você ganha 1.500, comece a pensar o que você está fazendo com o seu tempo útil. Se você consegue pegar uma carga dobrada, se você consegue fazer uma renda extra, se você consegue pegar alguma coisa para vender, corra atrás, corra atrás. E segundo, mesmo com essa renda, você tem que se obrigar a fazer uma reserva. Não existe. E essa reserva ela tem que render. E tem que render mais do que ela perde. Fica aí minha sugestão. Uma reserva segura. Exatamente. Ah, mas eu não tenho como ter 2.000 de reserva. Mas tem como ter R$800? Tem como ter R$600? Cada um vai ter a reserva compatível com o seu risco. E você falou sobre o dízimo, que isso é muito importante, eu né? acho isso. Porque isso, como que funciona para ter esse desprendimento? É bom falar até porque a gente tem que falar da audiência. Eu quero finalizar com uma outra pergunta. Eu sei que você está com pressa. Não, mas eu tenho mais alguns minutos. Temos presente, Pode ser. Temos presente, temos tudo, mas porque o dízimo é um desprendimento, né? Pegar Normalmente a a primeira pessoa parte fala, mas é muito. e falar assim. Como eu vou dar isso? Ou acontece o seguinte: a pessoa fala assim, eu ganho pouco, se eu der o dízimo vai ser menos ainda. Ricardo, Eu já estou com dívida, como que eu vou dar? Se eu ganho 10, vou dar 1.000, eu estou precisando pagar minhas prestações. como é que eu aprendi a dizimar? Eu sou cristão há muito tempo e eu vi meu pai falar de dízimo várias vezes e eu falei de dízimo várias vezes sem dizimar. Na teoria era uma coisa bíblica e certa de se dizer, mas não era, para mim, praticável. E eu tinha um salário enorme. Como executivo, eu tive salários muito bons. E eu não tinha nada, absolutamente nada. Nunca tinha conseguido fazer uma viagem decente, nunca tive um carro decente. Meu carro estava em busca e apreensão. Eu estava pagando dívidas, até algumas dívidas que nem eram minhas. E aí, antes de me casar, eu fiz um curso que chama Antes do Sim. E aí o pastor que estava ministrando, o pastor Carlos e a pastora Simoni. Eu contei esse testemunho há 2 domingos atrás, na igreja dele, que ele é pastor. Falei, cheguei lá, falei, pastor, eu só tenho dízimo. Ele falou, você tem que dizimar. Tá, mostrou lá na Bíblia, Malaquias 3, verso 10, depois você lê em casa. Deus vai te honrar. Eu falei, pastor, você não está entendendo não. O valor, eu fiz uma conta na hora e falei, olha, o valor do meu dízimo é o que eu tenho na conta. E o que eu tenho na conta é o que eu vou para a lua de mel, eu vou me casar. E eu vou para a lua de mel, e é só o dinheiro que eu tenho. Se eu dizimar ele, eu não tenho nem gasolina, não tenho nada para curtir na lua de mel. Já estava pago hotel e alimentação, mas não estava pago os passeios, transporte, etc. O complemento que você acaba gastando numa viagem. Ele falou, cara, você não tem fé não? Eu tenho fé para mim e para você. Dizima, se Deus não te honrar, eu pago o seu prejuízo. Falei, ué, que é isso? Meu Deus, olha só. Falei, então eu vou dizimar e eu vou te cobrar. Falei pra ele, eu sou bom pra cobrar, hein? Você tá me devendo. Rapaz, e foi assim. Eu dizimei, fui pra igreja me casar com um carro na reserva e 13 centavos na conta. Nossa! Lá no início do culto da celebração, um primo da minha esposa falou pra mim, cara, a gente não teve ainda um relacionamento tão bom até aqui, mas daqui pra frente eu queria me aproximar mais de você. Eu sou muito bom pra fazer a gravata, sabe? Que negócio de cortar a gravata no final. Eu falei, cara, eu não tenho cara de pedir dinheiro pros outros, eu nunca pedi dinheiro pros outros, eu não tenho, não, deixa comigo. Minha gravata deu R$3.800, cara. Nossa. 10 vezes o valor do meu dízimo. Fantástico. Eu fui, voltei, fiz compras. Assim que eu cheguei, recebi uma proposta de emprego. Eu dizimei da gravata, tá? 3.800 foi pro meu dízimo, 380 foi pro meu dízimo. Mas o que Deus fez por mim a partir daí, eu comecei a ganhar bem menos. Eu recebi uma proposta de emprego para corrigir um pouco a minha renda, que tinha caído quando eu vim para Goiânia. Eu morava em Brasília com a renda mais alta, vim para Goiânia e o meu variável caiu muito. Uhum. E aí eu substituí, né? Saí do Groupon e fui pro Hello Food, e aí dei uma corrigida, mas ainda não estava onde estava lá em Brasília. E mesmo ganhando bem menos, com 7 meses de casado, eu viajei para o Chile. Minha primeira viagem internacional. Com um ano,
eu já tinha saído das dívidas e meu carro estava quitado. Fantástico. Então eu vou dizer para você, dizime. Eu Coragem. não sei te explicar qual é o princípio de Deus, tem muito mistério de Deus. Mas eu sei que Deus espera ver algo em você. É a fidelidade. A matemática de Deus, ela não bate com a minha matemática, eu sou muito pequeno para entender a matemática de Deus, mas o princípio de fidelidade de Deus, esse é mais fácil de entender. Uhum. Quando você é fiel, ele é fiel. Amém. Ó. Rapaz, essa foi forte, viu? Minha mãe, eu tenho uma pergunta para terminar, mas vamos para a audiência, para mandar um beijo pro povo. Vai mandar beijo para vocês. Se vocês. querem dedicar mais uns 10 minutinhos, a gente responde mais uma ou duas perguntas aí. Ah, dá? Não, perfeito. Que eu quero. Essa que eu tenho para fazer, meu irmão, é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar pro empresário. Pro empresário. Em tempo real? Tá em tempo real. Ó, colocou em tempo real aí, produção. Vamos mandar um beijo para todo mundo. Coloca nível Brasil, vamos dar uma olhada ali. Pode puxar um pouquinho ali, 220 pessoas entrando por minuto, a cada minuto no programa de hoje. Beijo, tá? meus Gratidão amores. a todos que estão nos acompanhando de todo o Brasil. Todo o Brasil, São Paulo. Não vai dar para a gente aproximar muito para ver as cidades, os bairros, mas a gente vai mandar para a capital ou para a cidade, né? Dá Pra cidade um aproximamento ali, produção, por favor. Pode aproximar ali no... Vamos começar ali. Ó, tem Porto Alegre, Curitiba, São Campo Paulo Grande, tá São forte, Paulo. hein? José Vamos dar uma Ricardo olhada lá. ali As em pessoas de São Paulo. Puxa, São Paulo tá fortíssimo. Puxa mais São Paulo, produção. Pode aproximar um pouquinho mais para a gente ver ali os entornos de São Paulo. Campinas, São Paulo, capital, São José dos Campos, São Bernardo do Campo. Beijo para vocês, meu povo. Quando aproxima os muito que entraram sol. antes, a gente não consegue mandar beijo para vocês em tempo real. Rio de Janeiro, Belo Belo Horizonte. Belo Horizonte. Qual que é aquela cidade perto de Belo Horizonte? Betim. Não, mas tem mais. Dá mais uma prochegada aí, Tem que produção. ampliar para aparecer. Dá mais uma prochegada. Dá mais uma Nova Lima. É difícil de ver. Ah, tá ali pertinho de Belo Horizonte. Pode ver, pode voltar. Vamos lá para o nosso Goiás maravilhoso. Ô, estado abençoado. Goiás, produção. Você está indo para o Mato Grosso do Sul, do Norte, não sei. Aparecida de Goiânia. Brasília tá com a também. gente. Brasília, Abraço, beijo. pessoal de Brasília está Beijo, forte. Brasília sempre nos dando. Ó, manda uma passagem, não quero para Brasília, não. Gente, eu quero agradecer muito a audiência de Brasília, de todo o Goiás. Norte, Nordeste. Olha que legal, Nordeste. João Pessoa, morei em João Pessoa há alguns anos. Ah, deve ser maravilhoso. Mora litoral? Pernambuco. Morei na capital, morei Teresina. Manaíra, morei em Intermares. Belém Gente, Forte, fantástico. Manaus. Beijo, meus Sabe que eu amores. nasci em Imperatriz do Maranhão, né? É mesmo? Com 3 dias de idade, fui levado para Minas e fui registrado em Minas. Então, como Jesus, né? Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Eu nasci em Imperatriz. Só passou por lá e veio para cá. Minha mãe teve início de eclâmpsia, ela é mineira, foi visitar meu pai que estava trabalhando, e aí às pressas fui levado. Aí ela deu à luz, e aí assim que ela recuperou um pouquinho, ela já voltou de avião e estabelecemos em Minas, que é a cidade mesmo. E foi criado lá. Eu nunca mais voltei ainda. Não tive essa oportunidade, mas quero voltar lá com certeza, conhecer a cidade onde eu vim ao mundo, né? É verdade, tem que ser. Muito obrigada. A gente tem o Sul, o Sudeste, que a gente não olhou, se a gente for olhar, porque é difícil ver aqui pela tela. No computador é mais fácil. Mas, gente, um beijo, um abraço, gratidão. Como diz o Ricardo, tudo que somos e temos, nós agradecemos a vocês que estão aí nos assistindo. Gratidão. Viu? Primeiro a Deus. Uma pergunta para a gente mandar os presentes para o Sandro. Ele tem que ir, mas eu quero que você fale, Sandro, só para a gente encerrar essa parte empresarial, que a gente tem presente para você. Ah, que coisa boa. Presente eu gosto. É bom demais da conta. Mas olha só, eu gostaria que você falasse, meu amigo, como que Deus ele moldou a sua maneira de fazer negócios, de ver empreendedorismo. E muita gente pensa que estar com Deus é a opção pela pobreza, né? Tem muito desse pensamento, a dificuldade de ligar a prosperidade, a riqueza às coisas de Deus. Parece, mas eu sou
a maioria, né? Eu sou crente, sou evangélico, eu tenho que ser pobre, ou opção pela pobreza, ou enfim, né? E também como que, além disso, também como que, por exemplo, que em várias maneiras, em vários momentos, você conseguiu falar sobre momentos, superar momentos, pautando na Bíblia, pautando na sua vida, mas fazendo essa, interligando. Como que Deus gosta de negócios também, ele abençoa os negócios. Pois é. E como que isso moldou sua visão ali? Ricardo, tem coisa, até uma coisa que eu admiro muito na Márcia, né? E falo isso para as pessoas no geral. Márcia, você tem uma história de vida incrível, aprendeu na lida, sofrendo, batalhando. Eu dou muito valor a quem tem uma história como a sua, né? São poucas pessoas e tão vitoriosa agora, né? E a sua próxima fase será ainda maior do que a Amém. última, né? Em nome de Deus nos dê força. Mas assim, uma coisa que eu percebo na Márcia é a maleabilidade de aprender algo novo todos os dias, estar com o coração aberto para o aprendizado e às vezes praticar todos os dias algo que é difícil de ser praticado. É fácil de ser aprendido, mas é difícil de ser praticado. Você quer ver uma coisa? Confiar em Deus. Confiar em Deus é uma coisa que todos nós sabemos que devemos fazer, independente se a pessoa é católica, espírita, a gente tem que confiar em Deus. Mas a gente vive a vida toda lutando para não depender dele. Tentando lutar por mãos próprias. Então, não é fácil aprender que tem que confiar em Deus? Mas é difícil viver na dependência dele. Sabe, o que mais me mudou nesses últimos tempos, inclusive da pandemia para cá, antes da pandemia eu ainda via muito merecimento no meu trabalho. E claro, todas as vezes que Deus me procurou para me abençoar, Ele me achou trabalhando. Uma frase que eu disse aqui da última vez, eu vivo essa frase. Quando Deus te procurar para te abençoar, que Ele te encontre trabalhando. Exato. Jesus, quando escolheu os 12, Ele não escolheu nenhum que estava à toa. Ele escolheu todos que estavam trabalhando. Ele teve um fascínio por quem estava numa entrega diária, numa labuta diária. Não tinha desempregado nos 12. Todos eles tinham ofício. Então já começa a ter um ensinamento prático por aí. E Deus tem algo com o empreendedorismo, né? Quando você estuda Abraão, empreendedor. Isaac, furando poços, cavando poços, empreendedor. Jacó fugiu ali, foi para a terra de Labão, seu sogro, e lá ele construiu do zero o que ele teria por herança, ele construiu a própria prosperidade. Ele não usufruiu da herança do pai dele até aquele momento, e aí quando ele volta, sim, ele consegue ter alguma herança de terras, mas a prosperidade dele era evidente lá, começando do zero. Então Deus tem algo com o empreendedorismo desde a antiguidade. Mas, de fato, uma das coisas que mudou na minha vida é o seguinte: dê o seu melhor, confiando inteiramente em Deus. Dê o seu melhor, confiando que o seu amanhã pertence a Deus. Que tem gente que vai para os dois extremos, ou dá o melhor sem confiar de que o amanhã pertence a Deus, ou não dá o seu melhor confiado de que o amanhã vai ser de Deus. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que dar o seu melhor confiando que o seu amanhã vem de Deus. As notícias ruins, elas vão vir mesmo. O nosso dia ele é cheio de notícias ruins, e eu vou contar uma coisa para você. O maior transportador de notícias não é o que tem boas notícias. O maior transportador de notícias é o que tem más notícias. Então, as notícias ruins, elas vêm antes das boas, ou em maior volume do que as boas, ou elas te impactam mais do que as boas. E quase todas têm um propósito maldoso de te aterrorizar e te gerar medo. E o medo é normal. Ter medo, tudo bem. Deixar que o medo te limite, não. Deixar que o medo te prenda, não. Então, as coisas que mudaram em mim, da forma de fazer negócios, eu estou dando o meu melhor todos os dias. Eu trabalho incansavelmente todos os dias. Eu não tenho dúvidas da qualidade do meu trabalho. Mas eu tenho muita certeza de que, apesar de todo o plano e trabalho que eu faça, a minha dependência vem do Senhor. E ademais, eu posso dizer que quando você tem essa visão de que Deus ele recompensa o justo, o medo não pode te travar. Eu vou te contar uma coisa sobre o medo. Você vai refletir agora aqui, você vai refletir agora aí, você vai refletir agora em casa. Os seus maiores medos, aqueles que te aterrorizaram à noite, eles nunca se concretizaram. A maioria de nós tem medos de coisas que nunca aconteceram e que nunca vão acontecer.
A Bíblia diz que Elias, depois de destruir os 400 profetas de Baal, no auge do seu ministério, diz que todo o povo que estava vendo, Márcia, está na Bíblia, todo o povo que estava vendo, se ajoelhou e reconheceu que só o Senhor é Deus. Aí no dia seguinte, alguns dias depois, Jezabel ameaça ele, fala: eu vou te matar. Se não aconteceu o que aconteceu com os meus profetas que morreram pelas tuas mãos, que os deuses me castigam, porque eu vou te matar. E aí ele teve tanto medo que ele foi sozinho pro deserto. Sabe o que aconteceu com Elias? Nada. Ele teve tanto pavor que ele se escondeu numa caverna. Ele teve tanto pavor que ele se isolou do mundo, ele ficou sozinho. Ele despediu o servo dele, ele ficou sozinho. Ele pediu para ver a Deus, um anjo chega, ao invés dele achar bom, né, que Deus estava ali se revelando para ele, ele começa a se lamentar: que eu fiquei sozinho, que eu não sou melhor que meus pais. Ele teve tanto medo que ele fugiu, que ele ficou sozinho. Ele perdeu, às vezes, alguma coisa maravilhosa que Deus ia fazer. O medo faz você andar sozinho pro deserto que você está vivendo. O deserto que Deus te coloca é o deserto que Ele faz o milagre. O deserto que você vai sozinho é o deserto do medo. Elias não foi levado para o deserto por Deus. Jesus foi levado ao deserto por Deus. E aí saiu de lá humilhando o diabo. Elias foi levado pelo deserto por si mesmo. E saiu de lá levando uma repreenda de Deus. Exato. Quando Deus aparece para ele e fala assim: volta pelo caminho que você veio e unge Eliseu no seu lugar. Você não está pronto. E aí Elias tem que voltar. Deixa eu te falar um negócio. Elias foi arrebatado. Ele nunca morreu. Ninguém nunca matou ele. Olha só. Mas ele teve tanto medo de alguém matar ele que ele saiu sozinho pro deserto. Mas ele nunca morreu. O medo dele nunca aconteceu. Não é assim? Às vezes a gente perde a noite em claro, suando frio, com medo, pensando, deixando nossa mente falar, deixando nosso medo nos aconselhar uma noite toda de terror e de coisa que não vai acontecer no dia seguinte, que Deus está olhando o seu dia seguinte. Então dependa de Deus. Confie unicamente nele e dê o seu melhor. Vai dar certo. Fantástico. Amém, que bênção, parabéns. Bom, eu vou entregar aqui o presente da Cari Canecas. São canecas pintadas uma a uma à mão e a caricatura é feita ali, ó, personalizada. E aí eu vou entregar para o nosso querido Sandro Muniz a lembrança do Fórum de Ideias. Está aqui, meu amigo, para pôr lá, colocar naquela bancada lá maravilhosa para tomar café com Cari Canecas. Nossa, mas o Cari Canecas... Gente, eu já vou pedindo perdão aí no meu celular. Veio muita gente pedindo aqui para mandar perguntas, mas não deu. Hoje não. Olha lá, Fórum de Ideias da Rádio XYZ. Obrigado. Eu amo caneca. Parabéns. Eu também. Acertaram no presente para mim. Obrigado. Vamos às considerações finais, professor. Ele até passou do tempo por amor a vocês. Continuem ainda, que ainda tem coisa. Beijo para aqui, produção. Olha só, meus amores, muito obrigado por vocês terem acompanhado durante todo este programa. A sua audiência ela é sagrada para nós, até porque é o que seríamos de nós sem os ouvintes, não é verdade? Para escutar, mas principalmente, esse programa atingiu minha mãe com toda a certeza a sua função, que é levar para você um conhecimento, levar para você, às vezes não sempre a palavra que você precisa, como a gente respondeu o ouvinte. E eu tenho certeza que muitos outros se inspiraram com isso. Agora, passamos a bola, minha mãe, para você que acabou de nos escutar ou vai nos escutar no programa que ficou gravado ou nos cortes. Que é o quê? Você tem a obrigação de abençoar a vida do próximo, porque você foi abençoado com conhecimento. Então, agora está com você. E se tiver difícil, nada como um dia após o outro com uma noite no meio, minha mãe. Até porque, não é verdade? Se hoje está difícil, amanhã está fácil e por aí vai. O importante é não parar, tá certo? Muito obrigado. Sandro, foi uma honra estar com você nessa bancada. Minha mãe é sempre uma honra inigualável acompanhar a senhora. Obrigada, meu filho. Sandro Muniz, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a você que está nos assistindo, agradecer a você, Márcia, Ricardo, vocês são pessoas maravilhosas. Eu tenho torcido, orado, planejado aí para que a gente consiga estar juntos. Antes desses momentos a gente já começou a sonhar de novo, então
Eu espero que esses sonhos se realizem. Márcia, você tem o meu total apoio para qualquer projeto que você empreenda, porque eu conheço a sua honestidade, sua integridade, a mulher forte que você é. Conta com a gente, conta com a minha casa, com os meus negócios, com o que eu puder realmente te servir. Ricardo, sou um grande admirador, para mim você é um grande comunicador. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que Deus continue abençoando vocês nessa trajetória tão bonita. Amém. Gratidão a Deus, primeiramente. E olha, gente, um resuminho da obra. Não se considere nem o José Ricardo, nem nenhum de vocês que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, não se considere um derrotado. Você pode ter perdido, pode ser um perdedor, mas só é um perdedor aquele que lutou. Se ele lutou, ele pode ter perdido. Quem perdeu um grande amor, continue amando e encontrará um novo amor. Quem perdeu um negócio, faliu, está difícil, não está dando certo, você continua lutando, você poderá ter um novo negócio. A saúde, enfim, tudo. Continue lutando que você poderá em qualquer momento resgatar e ser um vencedor. Agora, aquele que não luta, aquele que não quer lutar, não quer, desistir do amor, agora eu não quero mais. Negócio, fali, acabou, não quero mais. Você sim é um derrotado, porque aquele que desiste já perdeu, nem ganhou, tá? Então, você que perdeu, continue que você em breve será um vencedor. Fórum de Ideias fica por aqui. Eu vou, mas eu volto. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ.